Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vinda! Tá começando agora o nosso Visita na Record, a nossa sala de estar de todos os domingos de manhã, para você aí ficar bem informado, bem informada, ficar por dentro das novidades da nossa região. Quais são os serviços, Thaisa, que tem aqui na nossa região? O que tá bombando no nosso interiorzão, que é sucesso, viu? Tem muita coisa para te contar nesse espaço que é nosso, viu? A nossa sala de estar que se estende até a sua. Hoje, no nosso Visita, para começar a nossa primeira entrevista, a gente conta que, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, mais de 2 milhões de pessoas têm deficiência auditiva no Brasil. Você sabia disso? E olha, ainda existe muito estigma, preconceito e falta de informação em torno desse assunto, viu? Então é por isso que, para começar o nosso Visita na Record, hoje a gente recebe a clínica Ouvir Bem. Sabe quem está visitando a gente? É a fonoaudióloga Ana Cláudia Bianco, proprietária da clínica. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber por aqui, viu? Obrigada. Dar as mãozinhas assim é tão gostoso, tão bom. E energias boas para você também que nos acompanha. Vamos então, gente, conhecer logo de cara a clínica Ouvir Bem. Você já ouviu falar? Já ouviu bem por aí também? Tem unidades em Bauru, tem unidades em Botucatu e está há cerca de um ano, vamos entender direito essa história, proporcionando serviços de avaliação auditiva, oferecendo também toda a parte de adaptação aos aparelhos, transformando vidas por meio da audição. É isso que vocês fazem, certo? É isso mesmo, doutora? Thaís, é isso mesmo. A clínica, ela proporciona não só a avaliação e o aparelho auditivo, mas todo esse acompanhamento, esse cuidado com a adaptação do paciente para devolver a qualidade de vida por meio da audição. E realmente existe um estigma, existe um preconceito quando a gente fala desse assunto? Infelizmente é algo já de muitos anos e hoje a gente consegue melhorar isso com as redes sociais, muita informação. Os aparelhos têm muita tecnologia hoje, eles são menores, mais discretos, confortáveis. Então mudou um pouco esse cenário, mas a gente ainda se depara com pacientes que têm preconceito ainda de usar um aparelho auditivo. Preconceito com relação ao aparelho e preconceito também na hora de buscar ajuda. Você chegar lá e falar assim, olha, eu acho que eu não estou surdo praticamente, não estou conseguindo ouvir. É, exatamente. Às vezes é a família que leva, né, o idoso, o pai, o avô, a mãe, porque nota que nas conversas em casa, na mesa, no almoço, em festas, esse paciente está se isolando, porque ele está ouvindo, mas não entende o que as pessoas falam. E aí, por medo de descobrir uma perda de audição, de ter que usar o aparelho, eles ficam mais quietinhos, é onde começam a vir esses problemas como depressão, ansiedade também. E aí o familiar geralmente é quem busca esse atendimento para melhorar a qualidade de vida. Ou seja, quando o paciente chega ali na clínica Ouvir Bem, você tem que entender todo esse contexto familiar, trabalhar muitas vezes o psicológico desse paciente, porque tudo isso influencia, né? Quando a gente fala do tratamento, da aceitação, de saber qual que é a melhor solução. Sim, a perda de audição, ela não só impossibilita a pessoa de ouvir, mas ela mexe também muito com o emocional. Né? Então, quando eu tenho uma perda de audição, eu deixo de estimular o meu cérebro. Então, ele vai ficando mais enfraquecido, dificuldade de foco, concentração, atenção e de até memória também. Mas como que eu entendo, assim, que eu estou num ponto que eu preciso buscar ajuda? Porque, em geral, hoje em dia, né, gente, vamos concordar aqui, nós estamos em ambientes, a maioria do tempo aí, com bastante gente, ou então o tempo todo a gente está ouvindo alguma coisa porque a tecnologia está aí, as redes sociais. Quando entra o silêncio na nossa vida, muitas vezes no nosso dia a dia, é à noite, na hora de dormir. E olhe lá, né, em alguns casos. Então, a gente está sempre atento e o trabalho do ouvido também o tempo todo. O tempo todo. A gente não tem exatamente isso, Thaís, o repouso auditivo que é tão importante. Muitas pessoas começam o primeiro sintoma da perda de audição justamente no silêncio. Quando ficam no silêncio, percebem um barulho, que é o zumbido, que é muito comum. É aquele uma coisa assim incomodando. Ele pode Quem ser já teve, né? Ele pode ser uma cachoeira, um apito, um chiado, de várias formas. Geralmente se percebe mais no silêncio e ele é um dos primeiros sintomas da perda de audição. Ou seja, comecei com esse zumbido independentemente da idade? Independentemente da idade. Até criança pode ter zumbido. A gente corre com a avaliação auditiva. Mas aí a gente está falando assim,
com constância, certo? Porque se eu eventualmente, sei lá, tive um dia agitado, aconteceu um monte de coisa, aí aquele silêncio dá aquele zumbido. Mas aí no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo. Isso, quando ele é transitório, se eu fiquei próximo a um ruído extenso, uma caixa de som, uma festa, e eu tenho no dia seguinte, depois ele passa, tranquilo, eu excitei a minha célula, ela ficou em trabalho excitatório, mas depois ela voltou ao normal. Quando ela não volta, é aí que a gente precisa avaliar a audição para ver se pode ter lesionado ou não. Hashtag fica a dica para você, viu? Agora, se eu na família já tenho algum histórico de perda auditiva, tem que prestar muito mais atenção. Com certeza, com certeza. Fator genético e hereditário estão muito ligados nessa perda de audição. Quantos por cento dos pacientes assim que você recebe lá, a gente pode dizer? Que tem alguém na família... Que já vem assim de genética quando mais chega? Mais de 50%. A maioria? A maioria. Ó, então, mais uma dica ficando para você. E assim, a gente está falando da exposição excessiva, a gente está falando dos sinais, obviamente, que você tem que observar, da questão genética, sim, mas existem algumas doenças também que podem levar à perda auditiva, certo? Sim, com certeza. Existem casos que a criança já nasce também com perda de audição, né? Então, uma doença congênita, também adquirida, então, infecção de ouvido, otite, algumas infecções por vírus, bactéria e também, principalmente as mulheres, a gente está mais sujeito a ter alguns tipos de perda de audição por fatores hormonais também. Ah, é? Por ser mulher, você já tem aí uma desvantagem, a gente pode dizer. Sim, exatamente. Poxa vida, né? Nós mulheres nem trabalhamos muito, né, nessa é. vida, imagina, e agora temos esse, entre aspas, aí, esse olhar que precisamos, esse agravante. Exatamente. As mulheres, então, em sua maioria, são as que chegam no consultório. Sim, tem toda aquela questão da mulher se preocupar mais com a saúde também. É verdade, né? Então, tá mais atenta, já sabe a hora que tem um sinal. Com certeza. E também muitas busca mais mulheres, ajuda também, né? Com certeza. Elas querem uma melhor qualidade de vida, né? E elas têm também, a gente tem também essa predisposição a ter algumas perdas de audição que são mais difíceis nos homens. E ali na clínica Ouvir Bem, já conta um pouquinho da sua história aí, porque trouxe essa clínica pra gente. A gente está falando de unidades em Bauru, também unidades em Botucatu, e há cerca de um ano, é isso? Isso. Eu trabalho nessa área de aparelhos auditivos há 13 anos, mas como a Ouvir Bem, eu estou há um ano nessas duas cidades, atendendo a região toda. E veio dessa necessidade mesmo da sua formação, atendendo os pacientes, e eu acho que tem um histórico familiar aí que ajudou também, né? Sim, tem também. A minha mãe é usuária de aparelhos auditivos desde os meus 4 anos de idade. Então, eu sempre acompanhei minha mãe no centrinho aqui de Bauru, com avaliação, adaptação de aparelhos, cirurgia, porque o caso dela é cirúrgico também. E aí me despertou o interesse quando eu vi uma fonoaudióloga fazendo audiometria na minha mãe. Olha! E aí foi a faculdade que eu escolhi fazer, prestei e já fui para essa área de aparelhos auditivos, fiz o mestrado, doutorado, a residência, tudo em aparelho auditivo e hoje eu que trato da audição da minha mãe. É isso que eu ia falar, cuida da própria mãe e também de muitas outras, sim, né? Sim, mães, com certeza. pais. E vem cá, o paciente, quando ele chega na clínica, como é que vai ser essa recepção? Quantas pessoas trabalham lá? Como é que funcionam os tratamentos? Sim, a gente tem em cada unidade a secretária que faz todo esse papel do agendamento, do acolhimento do paciente quando ele chega, né, de fazer a ficha, de servir um cafezinho, deixar ele bem à vontade, para que ele se sinta realmente que ali ele vai ser tratado. Não é apenas colocar um aparelho, mas que ali começa realmente a mudança, a transformação da vida dele. E aí elas fazem toda essa parte inicial e eles vêm comigo para eu avaliar, eu entender qual a necessidade dele auditiva para indicar a melhor tecnologia e o melhor aparelho auditivo também. Quantas pessoas trabalham aí na clínica Ouvir Bem? Em Bauru nós somos em 2, em Botucatu também em 2. Muito bem, mas profissionais renomados, com histórias e apaixonados por seus pacientes, tenho certeza, né? Sim, com certeza. É o mais importante, essa atenção humanizada, né? A gente está falando de algo que é tão básico. E assim, para a gente encerrar, porque o nosso tempo voa por aqui, quem está acompanhando a gente, percebe aí um sinal, a gente falou do ruído, o que mais aí pode ser observado? E principalmente, acho que muita gente deve se perguntar aí, posso reverter alguma situação se eu descobrir precocemente ou já parto direto para um aparelho? Como é que funciona isso? Existem vários graus de perda auditiva, né, Thaís? E quando a gente percebe já desde o grau inicial, que é o leve, em muitos casos, na maioria deles, já é indicado o uso de aparelhos.
A perda de audição vai depender do tipo dela, mas geralmente ela é irreversível, porém, com o uso de aparelho auditivo, tem uma tendência de estacionar essa perda ou a progressão ser muito leve também. Né? Então, a gente, o quanto antes inicia o tratamento, melhor é a estimulação do cérebro, melhor é a adaptação com o aparelho auditivo também. Então, aquelas dicas preciosas para cuidar bem daquilo que a gente tem, né? Exatamente. Enquanto temos, como é que faz? Quais são os principais anseios aí da nossa audição que a gente precisa ficar atento para atender no dia a dia e não chegar, né, nesse ponto, mas Sim. mesmo chegando, gente, buscar ajuda médica é importantíssimo. Exatamente. Né? Então, um dos principais é o que a gente comentou agora há pouco, fazer o repouso auditivo, né, o descanso, evitar ficar próximo a ruídos muito intensos, fone de ouvido também, que é uma coisa hoje muito comum, pode causar no futuro ou já no presente a perda Sim. de audição, né? Mexer no ouvido, cotonete, grampo, não se deve limpar o ouvido, ele tem uma limpeza própria do organismo também, então tudo isso pode gerar perda de audição e ficar atento, se você tem algum caso na família, você pode ter essa tendência também de ter perda de audição. Nada daquela haste flexível, cutucando o ouvido, toalha... Toalha, sim. Toalha, tudo sim, bem. Com o nosso dedo, sim. Mas nada que você coloque outro objeto dentro do ouvido não é bem-vindo ali. Pronto, gente. Tá aí. Quer saber mais? A clínica está aqui de portas abertas. Agradeço demais a presença de vocês. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Nas redes sociais, nós estamos com o @ouvirbem_clínicas. E também a gente tem o contato pelo WhatsApp, pelo telefone. Em Bauru, nós estamos na Rua Araújo Leite, 3319, e em Botucatu, na Monsenhor Ferrari, 367, no centro. Estão aqui também todos os detalhes para você. Obrigada, doutora. Volte sempre. Eu que agradeço. Viu? Muito Sucesso obrigada. Para você. Fique ligado na nossa programação e cola na grade. A gente já volta. Vem cá, você aí sofre com a queda de cabelo? Já cansou de buscar soluções para resolver esse problema e não deu certo? Olha, eu tenho certeza que você ainda não conhece a clínica Fernando Marques. Sabe por quê? Porque mais de 7.000 pessoas já foram tratadas com resultados evidenciados em 98% dos casos. A clínica Fernando Marques é especialista no tratamento das doenças do couro cabeludo, como alopecia androgenética, alopecia areata, queda de cabelo, afinamento dos fios, calvície, oleosidade, eflúvio telógeno e outras. Os sócios Fernando Marques e Alexander Ferreira têm formação internacional na Espanha pela Academia Amadis e são várias especializações, além de quase 2 décadas devolvendo a autoestima de homens e mulheres. E os tratamentos são integrados por especialistas como tricologistas, endocrinologistas, nutrólogos, psicólogos, para que você receba o diagnóstico e o tratamento adequado. Dá só uma olhada nesses resultados. Eu sou Maria Augusta Giatti Nicoliello, tenho 61 anos de idade e há 2 meses mais ou menos eu comecei com uma queda acentuada de cabelo. O tratamento é eficaz. Os meus cabelos estão nascendo muito pelo exame feito. Tá vendo? São inúmeros casos de sucesso com resultados eficazes e comprovados. Agende agora mesmo a sua consulta pelo 3243-2320 ou pelo WhatsApp 998650608. Aí, se preferir, você pode também ir direto em uma das clínicas. Anote o endereço. Em Bauru, Rua Gerson França, quadra 17, número 55, no Jardim Estoril. E em Marília, na Avenida Presidente Roosevelt, número 49, no bairro Boa Vista. Essa é a Clínica Fernando Marques, com serviços de tricologia premiados e mais de 10 anos, transformando a perda de cabelo em crescimento capilar.